Muito inicialmente, era uma ideia minha de pensar silêncio, trabalhos que lidassem com silêncio, enfim, que tivesse um ponto de partida conceitual baseado em pensar o que seriam representações do silêncio. E aí, começando a pensar no que seria a situação específica de Chernobyl, para além do silêncio, a pergunta seria como hoje em dia olhar para esse lugar, como de fato está presente nessa paisagem e que tipo de imagem poderia ser feita desse local especificamente. A contaminação radioativa você não percebe, enfim, de nenhuma forma, a não ser pelos rastros de destruição que ela deixa para trás, que não são nem necessariamente na própria natureza, tão visíveis na própria natureza em si, muito mais, enfim, ao longo dos anos nas vítimas, nas crianças que nascem com problema ou nas pessoas que ficam doentes com câncer. Então, nada disso é perceptível, mas toda essa matéria invisível que ocupa esse espaço negativo, ela está lá. E ela é definida por essa invisibilidade. E aí foi por aí que eu comecei a pensar, a construir imagens desse espaço, para além de fazer um registro fotográfico, documental, por intermédio da luz, por exemplo, do que seriam imagens fotográficas de Chernobyl, tentar capturar justamente o que estaria entre, sabe? O que estaria entre essa carcaça visível pela luz. Então, para a Bienal de São Paulo, eu montei uma série de 30 negativos radiográficos. São, de fato, os negativos que foram expostos em Chernobyl, que montam assim, o corpo principal do trabalho. E aqui na galeria foi justamente o espaço de pensar o que seria a reprodução desse negativo. Dado que no próprio dispositivo, que o próprio dispositivo fotográfico se presta à reprodução. Mas o que está em jogo nesse trabalho era justamente esse original, de uma imagem, de uma certa realidade que ninguém vê. E que de fato foi marcado e esteve presente em Chernobyl. E o que acontece aqui na galeria é pensar o que seria a reprodução disso. Então, o espaço aqui é simetricamente oposto ao espaço que foi montado na Bienal. O projeto da Dízima é uma série de vídeos, todos lidam com situações intrinsecamente conectadas ao limite. E, enfim, aí são 3 assuntos diversos. Enfim, para começar, o primeiro é a morte. Esse trabalho é baseado na última imagem feita pelo Robert Capa, fotógrafo húngaro, que morreu na Indochina, pisou numa mina. E a última imagem dele justamente captura um horizonte que ele mesmo nunca cruzou, mas que ficou, enfim, fixado nessa última imagem. O segundo episódio da série tem a ver com o esforço, com o limite da velocidade no esforço atlético. Então, é baseado numa corrida de 100 metros rasos. E o terceiro episódio da série é um múltiplo de 9 vídeos juntos que exploram prazer sexual por intermédio de cenas de masturbação. E a forma como o limite é explorado em cada um dos episódios através de uma aplicação do conceito matemático de dízima periódica, que é a extensão decimal, uma aplicação desse conceito transfigurado na edição dos vídeos.